Na tradição oriental, estava contando a vocês, tem o termo kintsugi. E kintsugi é uma terminologia que significa colagem de ouro. E por que isso? Bom, saiu uma navegação da China em direção ao Japão. Isso no período medieval, assim diz a lenda. E nessa navegação, ao chegar no seu porto no Japão, foi constatado que vários pratos, várias porcelanas haviam se quebrado. De modo que o imperador, a autoridade maior, que comandou essa navegação, essa excursão a outro território, disse: eu não posso jogar fora esse material, porque faz parte da minha dinastia, a minha família, é uma memória afetiva e de poder do clã que eu pertenço. Então vocês vão ter que buscar um método de reconstituir esses pratos, porcelanas, xícaras quebradas. Bom, nós estamos falando de um período medieval, não havia cola Superbond. E se é que a cola Superbond é suficiente para fazer a colagem disso que quebrou, que foi, enfim, desastroso diante de algo que foi cindido, que teve uma cisão. Então, aqueles súditos desse imperador fizeram uma técnica, buscaram várias formas, digamos até alquímicas, de descobrir como reconstituir esses pratos, porcelanas quebradas. E a partir daí, descobriram que derretendo o ouro, poderiam colar essas peças, e a partir daí constataram que as peças que haviam sido quebradas e coladas, reconstituídas por essa técnica de colagem de ouro que é chamado de kintsugi, estavam muito mais fortes do que um prato intacto que nunca havia sido quebrado. Eles fizeram testes, deixavam ambos caírem. Aquele prato que havia sido quebrado e colado com essa técnica kintsugi não se quebrava facilmente. Poderia quebrar novamente, mas estava mais resistente. E o prato intacto, que nunca havia sido quebrado, quebrava facilmente. Então o forte não é aquele que nunca se quebra. O forte é aquele que se quebra e permite a reconstituição dos seus cacos. Então, diante de algo tão doloroso em sua vida, seja amoroso, profissional, uma ruptura amorosa, um luto de uma pessoa que você perdeu e ama tanto e que você não se conforma com a situação de ter perdido essa pessoa, culpa aos deuses, a Deus, o universo, seja lá quem for, você não consegue ter uma vitalidade de reviver, retomar a vida, de ter um projeto de continuar existindo, de ter sentido para o seu ser, é necessário a resiliência. É necessário a resiliência nessa dinâmica psicológica que é possível sim reconstituir os cacos daquilo que algo nos quebrou. De permitir ter contato com aquilo que ficou cindido em nós, dividido em nós. Essa divisão vai colocar em nós em xeque um questionamento. É preciso me retornar. É preciso tomar posse de mim mesmo. Porque do contrário eu vou ficar numa eterna angústia. E a angústia é necessário ter contato, mas não para permanecer nela para sempre. Da mesma forma o luto, da mesma forma a tristeza. É necessário ter contato de uma inteligência emocional com esse elemento, mas não se trata de você ficar eternamente nesse aspecto. Do contrário, poderá cair em algum tipo de depressão. Lembrando que há 3 tipos de depressão. A depressão leve, mediana e a depressão grave. Não vou tratar desse tema porque não é o foco dessa aula. Então esse é o ponto. O descuido com o seu próprio vazio, do seu luto, de uma dolorosa situação, poderá agravar em uma tristeza profunda e aí poderá cometer uma depressão. Mas que você possa ter uma resiliência psíquica, uma inteligência emocional, é necessário tocar nessa angústia, ter contato com a profundidade do seu espírito e a partir daí saber ter a leitura de uma possível fortuna. Na carta do tarô, não falava para vocês, da roda da fortuna, é exatamente a gente sair da esfera que está na superfície dessa roda e a gente adentrar o centro. A roda pode girar a favor ou contra nós, como uma espécie de uma maré. Mas é necessário que nós aprendamos a nadar contra a maré. Ou buscar suportes, recursos conceituais, clínicos, terapia, cursos que a gente tem à disposição de fazer com que seja uma boia. Que a gente possa
de fato, não se afogar no drama que nos pode capturar e roubar a vitalidade de ser. É esse o ponto que a filosofia nos possibilita. A filosofia é uma reflexão acerca da existência humana que tem o intuito de permitir a terapia de si. Não temos um médico que vai fazer um cuidado, um diagnóstico da nossa saúde. Nós temos a filosofia que pode ser o diagnóstico do nosso espírito. É esse o ponto fundamental aqui. É a medicina da alma. É esse elemento fundamental. Então, dito isso, meus caros, é esse o ponto que eu quis trazer para vocês. A liberdade está sempre atrelada a uma factibilidade. Muitas vezes há fatos dolorosos que eu acabei de descrever para vocês. Então, o livro de Bertrand Russell, filósofo do século XX, inglês, ele escreve no texto A Conquista da Felicidade. E ele vai dizer, nesse livro A Conquista da Felicidade, que tem um elemento de grande importância a ser repensado. Muitas vezes nós podemos imaginar que sou feliz estando diante da Torre Eiffel, em Paris. Que eu estou feliz diante da Times Square, em Nova York. Ou podemos citar a nossa realidade, feliz porque eu estou na praia de Copacabana. Estou na orla de alguma cidade litoral do Brasil. Não. Pode ter certeza que tem pessoas nesse exato momento, enquanto você está vendo o curso, enquanto eu estou aqui lecionando a vocês, que está na Times Square, que está na Torre Eiffel, ou que está na praia e que está sentindo um total vazio, um tédio, e que muitas vezes, para suprir isso, está na internet tentando se preencher. Ou até fez essa viagem com o intuito de preenchimento e não está lhe acontecendo. Pode ter certeza disso. Ou estou enganado? Observe para a sua vida. Será que não teve alguma viagem que você fez para um lugar tão belo, esteticamente admirável, que você postou inclusive em alguma rede social, que as pessoas poderiam ficar encantadas, mas você sabe que não estava tão feliz assim naquele ambiente, por mais belo que fosse aquele lugar visitado? Porque o seu espírito, de algum modo, estava de uma maneira cindida, estava em algum toque vazio, alguma esfera que você não estava tendo um contato genuíno, mas estava ali, digamos, te dando uma sinalização de uma necessidade de contemplação, de refletir esse contato introspectivo consigo próprio. Ou eu estou mentindo? Se estiver mentindo, fale comigo, manda uma mensagem. Não estou de acordo com você, professor. Todo mundo que está na Times Square, todo mundo que está na aula na praia, todo mundo que está de frente para a Torre Eiffel está feliz. Me manda essa mensagem para eu poder repensar se é isso mesmo. Do contrário, reflita. Será que todo mundo que está em ambientes turísticos está realmente feliz? Há situações que a pessoa acabou de ter uma relação sexual com uma pessoa com um corpo que lhe agrada, que te atrai. Mas ao ter o gozo que passou, você olha assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem é essa pessoa ao meu lado? Não desrespeita nada a mim. Não tem significado nenhum a minha vida. Ela não importa, não tem importância dentro do meu ser. Foi mera a situação de uma determinada necessidade de uma catarse, de jogar uma energia para fora que eu não estava aguentando mais. E não estou sendo moralista aqui, obviamente. Já vivi isso e é provável que eu venha viver novamente essa experiência. Mas o fato é, mesmo diante de um certo prazer, podemos constatar o vazio. Mesmo diante de uma imagem postada no Instagram de uma beleza de sorriso, pode ser constatado, mesmo que os outros não vejam, mas você sabe disso, o quanto está amarelo aquele sorriso dentro de si, que não é tão verídico como parece ser. É esse o ponto que eu quero falar, meus caros. Então, não importa necessariamente o lugar que você está, pois o modo que você se encontra, a maneira que o seu ser está ressoando, poderá não ter uma integração com aquilo que está sendo ofertado. Você pode estar com uma companhia maravilhosa. Você pode estar num ambiente encantador para usufruto de um lazer. Mas se o seu espírito está totalmente, digamos, em desespero, em vazio, atormentador, é necessário então a gente repensar em como contactar com esse elemento que está dentro de si para que não se torne destrutivo. Então o projeto de vida, ele pode ser uma salvaguarda, pode salvar exatamente a sua existência. Como foi o caso do Michel Foucault. Ele não caiu no suicídio. Ele pensou em suicidar, tentou e não deu certo, mas ele saiu do hospital psiquiátrico, ficou por pouco tempo e poderia ter tentado novamente e ter tido êxito, mas não. O Michel Foucault, por mais que ele não tenha falado nos seus escritos, ele estabeleceu um projeto de vida. Ele foi estudar filosofia, psicologia e fez disso
digamos, um propósito da sua existência. Se tornou uma pessoa de referência nesse pensamento humanístico, de uma retomada acerca do cuidado de si, que ele tanto esboçou sobre isso, de uma resistência àquilo que pode tentar nos infringir a liberdade, ao ser livre. Ou seja, tem uma resiliência, esse kintsugi próprio da tradição oriental. Então, alguém que tem um propósito de vida pode ser que faça com que tenha mais motivação de viver, consequentemente, ele vai dar um salto, ele não vai se permitir em se matar. Quando vem uma situação de suicídio, um pensamento, algo do tipo, uma pessoa que tem um propósito de viver, pode ser que ela, as coisas não estão dando certo como eu imagino que poderia dar, mas o fato de eu ter uma motivação, um propósito, um projeto, eu adio essa morte. Eu não permito me colocar nessa circunstância. O Camus, esse filósofo que tinha uma treta, uma situação delicada com Jean-Paul Sartre, dizia: a grande questão do ser humano é se ele permanece vivendo ou ele se aniquila, se ele vai se suicidar. E o suicídio ele pode ser, digamos, anulado, a gente pode deixar de querer se suicidar uma vez que a gente tem um projeto de vida. A gente estabelece exatamente esse contato de permanecer vivendo porque temos uma motivação de ser. É esse o ponto. Espero que tenha ficado claro a vocês. Na próxima aula já vou estar passando a introdução do Immanuel Kant, a conquista da maioridade. Mas eu vou, obviamente, sempre em diálogo com o Jean-Paul Sartre. Tudo bem? Meu forte abraço.